E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para quem teve câncer de mama ou conhece alguém que já teve câncer de mama e para tratar essa doença teve que tirar uma parte ou toda a sua mama. É muito comum que essas pessoas passam a vida inteira lidando com essas inseguranças, levando a uma baixa autoestima. Eu escolhi mudar um pouco o foco estético dos últimos vídeos para levar mais informações sobre esse tema. Esse tema ainda é polêmico justamente pela falta de conhecimento das pessoas sobre ele. Portanto, hoje a gente vai debater sobre possibilidades e condições para devolver formato e volume daquela mama que foi retirada. Então, se você tem interesse, fique ligado. É comum haver pessoas que tiveram câncer de mama, retiraram cirurgicamente ele, venceram a doença e ainda assim ficaram sem reconstrução. Isso ocorre por diversos motivos, seja por medo, por falta de conhecimento e até mesmo por falta de oportunidade. Sendo assim, é muito importante que eu ressalte que todo paciente que teve câncer de mama tem direito à reconstrução daquela mama e da mama contralateral. Tanto a reconstrução quanto a cemitrização são cobertos pelo plano de saúde e pelo SUS. Antes de falarmos sobre a cirurgia e a reconstrução, a gente tem que falar sobre o planejamento cirúrgico. E quando a gente começa a falar sobre esse tema, a principal pergunta é: qual a melhor técnica para reconstruir a minha mama? A resposta para essa pergunta ela é relativa. Por quê? A gente tem que responder uma série de detalhes e analisar uma série de variáveis para decidir a melhor técnica. Basicamente, a gente começa tentando entender qual é o tipo de câncer e quanto vai retirar da mama na cirurgia para tratar o câncer. Depois, a gente tem que analisar como é essa mama, qual o volume dela e qual o formato, se é grande, média, pequena, estreita, larga. Além disso, a gente precisa analisar se vai existir algum tratamento complementar à ressecção cirúrgica, por exemplo, quimioterapia, radioterapia e até mesmo hormonioterapia. E por fim, a gente tem que entender também quais são os desejos e as expectativas do paciente, ou seja, como ele quer que essa mama fique depois da reconstrução. Agora sim, sobre a cirurgia, a gente pode dividir a reconstrução em dois grandes grupos. O primeiro, a reconstrução com aloplásticos, ou seja, a reconstrução usando expansores, próteses expansoras e implantes de silicone. E o segundo grupo é aquele que não usa algo que não é do nosso corpo, ou seja, é a reconstrução autóloga. Ela utiliza tecidos do nosso próprio corpo para reconstruir aquele defeito causado pela retirada do câncer. A reconstrução com implantes expansores, ela começa, em primeiro lugar, pela escolha do dispositivo a ser usado. Na maioria das vezes, ela ocorre em etapas. Então, primeiro é colocado o expansor, que ele serve para ganhar um pouco mais de cobertura, esticando a pele e os tecidos abaixo da pele, para depois, num segundo tempo cirúrgico, ocorrer a troca pelo implante de silicone propriamente dito. Em casos selecionados, a gente pode pular a etapa da colocação do expansor e colocar diretamente uma prótese expansora ou mesmo um implante de silicone. Esse tipo de abordagem tem a vantagem de ser uma cirurgia mais rápida, com menos tempo de anestesia e não ter a necessidade de ir em outro lugar no corpo para pegar tecido. Por outro lado, esse tipo de reconstrução precisa de uma cobertura bem confiável e ainda ela pode apresentar rejeição a esse dispositivo, principalmente quando ela está associada à radioterapia. Já a reconstrução autóloga, que é aquela que não utiliza nenhum dispositivo que não seja do nosso próprio corpo, tem as vantagens de não enfrentar um processo de rejeição e de poder retirar alguns excessos de pele e gordura, melhorando o contorno do nosso corpo para serem transferidos para a mama. Por outro lado, essa cirurgia tem uma duração um pouco maior, porque exige tempo para ver a coleta desses tecidos que serão transferidos.
Somado a isso, também tem novas cicatrizes no local da dor. Porém, essas cicatrizes elas conseguem ser bem posicionadas para ficarem escondidas. Um exemplo disso é aquele excesso de pele e gordura na região inferior do abdômen, que ele pode ser retirado e levado para a mama, e a cicatriz posicionado como se fosse uma abdominoplastia. Complementar a essas duas estratégias, existe a lipoenxertia. Ela consiste na lipoaspiração de uma região desejada pelo paciente, preparo da gordura e injeção na mama a ser reconstruída. Essa técnica ela permite tanto ganhar volume naquela mama, quanto melhorar o aspecto da cobertura e das cicatrizes pré-existentes. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter levado um pouco mais de informação de um tema tão importante que acomete muitas mulheres e raramente, mas também possível, acomete alguns homens. Caso vocês tenham alguma dúvida ou desejam que eu fale um pouco mais sobre esse assunto, sempre vou estar aqui à disposição. Até mais, bom domingo para todos.